Obras-primas Francisco de Assis. Mensagem. Texto primeiro da conjurisdição eclesiástica dos seres vivos a orgânicos e o mundo na escuridão. Nofaicos hebreus fanatizados, de sábios animalizados, em definirem que sem alcance nunca poderiam produzir. Coifados de hediondas imperfeições, como queriam ser jubilosos com a luz do Criador, de definirem a criação no seu místico saber. A sebententoria do júbilo ao Criador não está, como vós exprimis para os incautos, que não têm conhecimentos para julgar os dons dos seres, e guiando por vossas mesquinhas indicações, as trevas penetrando, as perspectivas de encontrar a luz do Senhor. Os erros já vêm de muito, e vós não podeis ser Salvador. Infestastes a idolatria e a hipocrisia diante dos filhos, que a natureza ergueu. Como podes exprimir na tua fraca intelectualidade de juiz, que não tens competência de definir a natureza? Falta-te a luz do Pai. Ilusionismo hipócrita, fingindo do falso saber, corrompido por todos os defeitos de Judas, que vos ensinou atraiçoadamente. São vítimas dos textos de outrora mal formados, pela capacidade em que obstérica de impurezas sulfurentas ardentes, navio paixão do monetário, trucidados com ignorância perfeita. Se Deus botou para todos, não foi para uns mais e outros não. Se sofrem, é devido aos princípios de seus falsos irmãos. Deus, Pai de bondade, aflito para vos salvar, procurando a toda hora um simples fato de tradução narrar. Convertida dos filhos de Judas, atraídos por ilusões, trucidados por egoísmo, que sucumbiram em provas duras, no fogo ardente da escuridão da serpente vós achás, em trevas com grande fulgor. Chorais dia e noite, me salvai, Senhor. Como podeis salvar-vos, se desmereceis a cor? O moral já se foi. Não tendes nem princípio. Como podeis ser salvo, se estais no precipício? A intelectualidade de miséria corrompida, culminante de traições, para suavizar suas paixões,
nos meios de que podiam existir, que poderiam implantar, são os mais perigosos por amar seu bem-estar. Bem-estar de amarguras, bem-estar de torturas. Não encontrareis a salvação. Nas trevas jorram ao chão, cabisbaixos potentados, orgulhosos embusteiros, sacrificando os coitados para a grandeza sem esteio. Os dias destes são contados para a peregrinação. Caminham como judeu errante das trevas para a solidão. A solidão é triste, cruciante de sofrer horrorosos. Eu vos chamo a atenção nas trevas, vos achando coifados de ignorância, todos se inflamando para serem moribundos errantes das encarnações de outrora, não merecendo o avante. Por caridades mesquinhas, são caridosos, orgulhosos, presunçosos, por suas riquezas. Estes pergaminhos da terra nada valem para Deus. Deus não criou hipocrisia, nem inveja e nem ciúmes redondos. Como dizem, ser bom e caritativo, por caridades fazerem, estas não são caridades por não conheceres os seres. És entrujão da verdade, pensas que nestas alturas de proceder alcanças as glórias das glórias. Vós ides alcançar das trevas negras ao encontro, que vos espera dia a dia, com os sentimentos destes contos. Juvenesce todos os filhos humildes em obediência à sua cor, em seguimento de seu reino para alcançar suas luzes, glórias consternadas e profundas. Não é da maneira que pensais que vós ides alcançar, se a ambição é a vossa companheira, o orgulho vosso amigo, é o egoísmo derrubando tudo por vós. Que com vossas misérias choradas, caridades apregoando o bem que vós fazeis, podeis alcançar o que vos parece o reino do Pai? Enganam-se por completo. Redondamente aprofundados, irmãos da serpente, que vos atraiçoa. Morreu nas trevas e lá se acha, e nunca mais apareceu. A serpente aparecerá um dia, mas em outras maneiras, que não foi a de outrora. Enquanto isto, ela está passando amarguras, e que vós, por passardes um dia só, um pedacinho de amargura incompleta, não resistem. Que dirá para séculos e séclórios? Assim procedem semelhantemente com os teus irmãos. O bem-estar de ti e o proceder do próximo, para garantir nos teus gozos oriundos. Sendo todos os filhos de um Pai só, todos iguais sem distinção. O amor não é como vós pensais,
e não podeis ter a recompensa, como julgais que ides ter a salvação. Enganaste por completo. As falsas caridades te levarão à profunda ruína, que o mesquinho saber não dá para definir o cumprimento do dever. Eu vos avisarei para a felicidade de todos, para reinar na irmandade, conhecer o seu eu e conhecer a do seu próximo. Moribundo de apegos afãs, coifado de torturas vãs, cumprindo para um abismo, com essas perduras extravagâncias, de alegrias sem alegrias. Alegria de vós representa tristeza para o Pai. São alegrias das trevas negras, que vós não conheceis e se engrandecem por vaidades, que só trazem o funesto dia das amarguras copiosamente, que vós subtrais ao eu próprio. Todas essas fantasias estão fora do prisma de Deus. Basta chamarem-se fantasias. É a júbila primordiosa dos judeus, que vós inventastes para corrompimento da luz do Senhor. Quem ama a fantasia é irmão de Judas na pia. Judas batizou todos vós, fantasiando o prisma do amor do Pai, para ser vencedor com os filhos. Como assim foi com o Pai foi porque quis, e os filhos porque o acompanharam. Se naquela era a multidão fosse fiel a Jesus, os filhos hoje não padeciam tanto. Mas vós, antecedentes, se compartilharam com o mesmo sangue da serpente, se acham em trevas ardentes, nas cotidianas confusões, com o mesmo sangue de outrora de falsos traiçoeiros. Como podeis erguer assim, se de Judas sois iguais? A fonte que vós procurais está longe, e vós não ides com tantas cribas façanhas, perpetradas de hediondos sons, egoístas e moralistas com seres da impureza. Como queres chegar a com modo de teres tanta certeza em descobrirem a cor de Jesus Salvador, consumando fatos da hierarquia espiritual em contraditórias, falsos médiuns e incapazes de transmitirem a verdade das verdades. Tem-se por grandes, verdadeiros, assombrosos do mundo inteiro, coifados de espíritos embusteiros, na ignorância perduram. Não conhecendo o texto de verem a luz capacitória para os textos agleumáticos, opugenturas de falsos seres, fiando-se nas tábulas. Espíritos erguidos, fingidos e falsos, para o perdão alcançar, a títulos benévolos, caritativos, em nome do Senhor.
que vós a jorro chamais de irmãos adiantadíssimos. São irmãos, e um irmão nada deve a outro, mas eu não sou irmão. O irmão é sempre parecido um com o outro. Nesta altura de ignorância, Deus, o Pai, vem a ser irmão de vós todos. Filhos, enganai-vos. Existem irmãos adiantadíssimos, mas não podem resplandecer a luz da verdade na terra. Confiscados por si próprio, autoritários em benfazejos, cumprindo sentenças, sem seres ordenados, para de Deus merecerem o perdão. Não querem o que é de obrigação. No tribunal de contas prestar suas aptidões. Espíritos confiscados com grande saber de autoria própria não podem merecer. Esses são irmãos, como vós, na sua mesquinha capacidade, tendes suavizar tudo. O que não podem fazer, dizem eles, isto é provação. Não têm luzes e fingem tê-las. Para esclarecerem a luz do Pai, para libertar-vos deste abismo, todo espírito vive apalpando, procurando encontrar a luz do Senhor suavizado por sua fé. Deus sempre tem compaixão de um ser iludido por irmãos hipócritas fingidos, que querem ganhar a salvação, confiscando caridades a bem do próximo, para serem vitoriosos de luzes do Senhor. Quando corrompido estão, sem conhecerem a cor. O livre-arbítrio vos distrai nessa expansão condecorada, que todos eles têm seu dia que se aproxima de titubearem com o apogeu. Irmãos incautos de conhecimentos, antéticos que tanto vos têm atraído. Os filósofos investigadores do brilho de Deus, responsáveis são por não terem a força precisa para o domínio de todo filósofo que deixa-se levar pela expansão que a natureza dá. Oriundos incautos de justiça que erguem, foram intelectualizados pelo seu místico saber na terra. Encontram-se no espaço, enxergando suas penas, voltam à terra enganando os espíritos incautos à luz de Deus. Eles trazem como mensageiro evoluísta do prisma do saber. Os incautos da terra valorizam pensando que ali está a verdade. Caem embrutecidos no erro, vacilando de momento a momento, por não encontrarem a verdadeira luz da cor do Senhor. Espíritas vacilantes erguidos, que tantas provas vos dou para desencadearem deste abismo, que vós, em nome de Deus, confiou. És confiante e sofredor.
O filho que a Deus tem amor não pode dizer que sofre. Deus o ampara, Deus o conforta, Deus dá tudo para a verdade pregar. Ainda não é como vós pensais. Estão enganados por completo, com um modo de proceder que tudo dizeis incerto. Pensas que és um sábio, julgas-te um potentado, estudando misérias alheias e falando que és um sábio. Não sejas tão orgulhoso, que a presunção te acaba. Não tens luz nem capacidade, se não procedias de outro jeito. Teu espírito é tão imperfeito. Como te queres chegar a tanto, sem teres que te domine? Como te julgas tão avante? Nasceu Jesus de um nada, por formação de outros mundos, que conquistou esta terra pelo seu amor divino. As luzes cristalinas de longevitude ela vem, para a formação dos seres continuarem também. Jesus sempre meigo foi, nunca pregou em palácios, sempre nos campos, nos montes, nas tendas, nos terreiros. Nunca se julgou como vós vos julgais, cheios de pompas e riquezas. Nunca amou grandezas como o sábio desta era. Como vós quereis amá-lo, se não procedeis para assim serdes? Jesus, botânico confiado, criou o mundo sobre os seus cuidados. Vindo de outros astros alcandorados, que o brilho vos deu até hoje, suspira pela ingratidão dos filhos, que fingem amá-lo corrompendo as suas ordens, chamando religião. Nunca vos empregou na terra nome de tal esfera, nome de serpente brava, coifada de amores próprios, caducando seres vivos, traduções de escribas falsos, amando as suas necessidades das trevas, desce o cadafalso, moribundo pompilhado pelas grandezas desta terra, apegado nas misérias desta vida clandestina, a sufragar o amor do Pai, por grandezas viris, acabrunhado de sofrer. Tenta em se assegurar, não sabendo como assim o Pai vos pode amar. Sufragado de aflição, já denotam que corromperam a natureza. Já viram que tudo é falso? Já penderam para encontrar a fé. Mas, caifranos, ignômenos, trucidados de aleijões, como querem encontrar o Pai, se não procuram ter a salvação? Destes modos em ruínas, com dúvidas carnificina. Que direito vós tendes de julgar o que é de Deus? Como quereis penetrar no júbilo do Senhor, coifados de falsa ardência para o júbilo do amor? Na fonte de primazia ergueu o embusteiro
ardente que até hoje arde em chamas nas garras da serpente, implantado pela ambição de riquezas, poderes falsos, não sabendo que a cada dia sentia-se caminhar em falso, evoluído por essas têmperas, se acham entregues até hoje. Corízios de ambição, traidores do poder em vão, que as somas pequenas, pequenos são todos vocês, que para somarem o que vos digo, deveis procurar outro abrigo. Larga isto, peregrino. Não é aí que está o Pai. Fingidos de doutrinas, de cada passo todos caem. Na beira do mar ardente, fulguram as velhas tradições, que outrora as serpentes morriam todas de paixões. Das sementes as garças brancas, no oceano evoluindo o prisma do Senhor. Indo os trucidados da ilusão, caindo afogados nela, por aí a jorro estão. A jorro correm com a brisa enfiados no vulcão, que querem esperar daí malditos como um cão. Sucumbidos, avarentos, de hipócritas desconsolados, trabalham só desordenados para viris paixões etéreas do sufragado egoísmo, que embriagados todos estão, não sabem como esticarem a mão para terem a salvação. Teimosos ostentes, que sustentam nas tuas flamas trucidantes, não vês que ainda não pode ser um filho do avante? Filho traiçoeiro, de diante corrompido de sombras negras fulgurantes, que chegara confiante, tendo impureza do errante, não encontra brilho. Desta ordem, e sim, formaste as desordens, tem trófias no fim da língua, engasgados de Morfeus, cupido do cadafalso, nascido da auge luz. Como é que finges fingido em querer amar a cruz? A cruz foi condecorada pelos martírios de Cristo, semente revelada de recordação dos passados. Quem ama ela com amor, tem o Pai alcandoradas. Porfírios que não conheceram a cor, não pode traduções assim fazer. Que teve a cruz por fingimento, nada pode merecer. Traduzindo velhas guardas dos pilotos oriundos, que Deus com frutos dela, que vós pedis, mas não tendes, quer triunfar, não podes para as luzes do além. Como finges sacrilégios? Não podes ter as luzes do Tejo. O Tejo é soberano, cheio de glórias passadas, que na emansão dos desertos Deus fez com perfeição, jurídico e atraente pelas fulguras do amor, que chega perto do Tejo, satisfeito sem dor. Monstros de traduções dos judeus pompilhados de ambição,
junquilhos do falso amor. Tentado pela natureza, sucumbiram pelas trevas. Perderam a luz do Senhor. Todos se acham em agnônias frias de dores, não sabendo como vão encontrar o divino Salvador. Sublemáticos de esperança, e nela morreu sem encontrar. Para a escuridão das trevas, é lá que vai se achar. Murmurando a chegada do dia belo, para se salvar nas trucidantes agonias, dentro do fundo mar, os mistérios são profundos e vós não podeis encontrar. Caminheiros errantes da luz, que as trevas vos conduzem e dizeis ter tanta luz. Não sabendo o que é luz, tem princípios das coisas. Não tem as determinações, vós que sois cheios de imperfeições. Para tanto saber estuda. O estudo vale tudo na terra do egoísta, que quer chegar a ser príncipe, coifado de orgulho negro. Como quereis ser sábio da negra solidão, se o teu orgulho é tanto que vos tomba ao chão? Deus, hipócrita não foi. Vós fingis. Não é de coração. A luz não está para vós, com tanta ambição. Caminhai mais devagar, para serdes um porta-voz. Vamos, que chegais lá. Triunfa para alcançar. Sois teimoso no erro, não pode vos encontrar. Belém foi uma terra de verídicas, tradicionais histórias, importante contempladora da justiça, do amor. Trucidantes verezeus egoístas potentados, erguendo o dono do mundo, veio o Pai. Por seus cuidados, para elucidar as têmperas flangelas, na era nova permanente, ludibriando numa catástrofe, podiam ser sucumbidos. Deus desta sorte não quis que eles fossem alcançados. Julgou-se o mundo conhecendo os antepassados, que caifranos oriundos de Judas havia de nascer, para as superstições do mundo e a luz escurecer. Combinados desta era, os reis errantes, embebidos com seus tronos, trucidados agonizantes, que buscavam para si seus gozos pupilos desenfreados, coifados em dutos descrásios, na solidez de condenados. A justiça ergueu valente, foram trucidados nos triunfos das amarguras. Destas eras foram queimados. O júbilo divulgou a certa altura os metrofoides da pena, deixando-se elaborar por suas dantescas vitórias de conhecimentos ignorados, que não sabia ser condenado, passando em vão todas as torturas e singelas amarguras, que para ele não era nada. O exemplo cavalgadura, atrofiado na ambição,
Na terra faltavam a compreensão. Tiveram e não ergueram, imbuídos na ilusão de conquistarem toda a terra para a sua salvação. Riquezas, pompas perdidas estão hoje na escuridão. Copiosamente eu vos direi, em minuciosas parábolas em escrituração, em outros volumes ao seguimento deste. Nas sombras lóbregas do amor, trucidados pelos velhos textos de outrora, aglomerado caifranos pelas indústrias do passado, do soblema à escuridão, a lua turva na solidão, erguem os guerreiros, avante em busca da salvação. Trofiados, aclamorados à procura do reinado, faltam, mas não conhecem, filhos, pobres coitados. Francisco navegante suplicou nos montes de sua profecia, nascido na Itália, conjuntório da França, erguia para o clamor do mundo que nesta era se desfazia. A França pegava fogo e tudo se destruiu. Nas paisagens longínquas estão histórias mais descoordenadas das práticas que eu pregava. Na lúgubre fé do Senhor, ungidos e aclamorados, corrízios sedoventos, eu pregava em textos findos para tirar do alento que reinava nesta era, ungidos de tormentos, aclamorados foscos, não guardaram em pensamentos as palavras doutrinárias que eu dei por elementos, trazendo a verdade em pó das pupilas do além, para destruir as dúvidas que de século se queimava. O homem consternado na faina das vigílias deixa-se levar de instrumento e vasilhas. A mulher da sucumbenta nesta era não erguia. O homem probo destruidor uns com os outros se ungiam. A narrofera era pura, a trucidez elevada. Alcançando com goimanas vivas, a mulher não tinha vida. O horror das trevas ardentes, o queimor abrasador rugia. Aumentavam-se os dias das plasticoblefaria. As injúrias erram o homem do sexo virado. As pálpebras derramavam, os calícefros rugiam ao auge e perduraram por longos anos nestes martírios, que além de melhorar muito, ainda perduram no safateísmo. As glórias de judeu errante, o francês sempre abraçou, culminados de fulgores pelos seus tradutores. Tradutores desta faina erguem já no além-túmulo, conservam-se incautos do cristianismo que o clero idealizou para em benefício de si próprio. A França nesta era, culminada de católicos, apostólicos, de bíblias e de formação de outros textos religiosos. Cadê a luz erguida que eles possuíam e dizem possuir de hoje, com este corrompimento de pequenos longos tempos? Ainda se acham em perdição, caminhando ainda para o pior.
O abismo dia a dia cresce nas vassaladas ilusões. Os escribas falsos potentados aí fazem seus cortejos para a riqueza do seu eu, para contemplar os seus desejos. É esta a cor do Senhor? É esta a luz que vós tendes? Como se implantam em fingidas alturas, atraindo os fracos, para mais depressa levar à sepultura? A França foi espiritualizada, de grande era. Vós tendes o saber, mas as trevas rudes confiscadas por suas empolgonetudes jorram aclamoradamente as trevas do abismo corrompedor. A cor do Senhor, vos digo, ainda não está perfeitamente, como vós dizeis e pensais na filosofia espiritual. Vós sois filósofo, mas ainda falta o auge da cor da divindade. Falta a cor principal para enfrentar-vos de todo o mal. Esta mística luz é dada a vós para que vós procureis a diferença. As suas anegômias intelectuais, as missões de transfigurações de espíritos cabalísticos, que os ostentadores do saber falso, é que vós não tendes competência para divulgá-los. Eis aí a razão da intelectualidade filosófica, debate dia para dia, encontrando dúvidas e mais dúvidas para o certo alcançar. Se acham agonizantes por não ainda apurarem. Sim, porque os meios ainda não são estes que vós abraçais com tanto clamor, de sábios falsos do divino. Não podem conhecer a cor. Está tudo muito bem feito, de acordo com as mesquinhas capacidades do idealismo de todos os espiritualistas procurarem dar sua formação, em serem todos diversos daquilo que encontram em suas mesquinhas aptidões. A veracidade vossa é o descontrole de todas as obras que vós tendes feito, que hoje se encontram em contradições verídicas, que o versam de Jesus mandando passar revista, encontrando a lúcida luz, ludibriada por confusões de eféricas, trópicas, embusteiras capacidades, da turbe crude do amor do Senhor. Como quereis fazer do dito certo, se não tendes provas para dar? Se vacilais a todo tempo, momento, embrenhados a estudar, o alcance não é para todos, que se esmeram para alcançar. Triunfando deste jeito, sem nada vos prosperar, a verdade concluída nas aflições, goldepoldoquias. Não suspiram desse jeito os símbolos verdadeiros do Senhor. Para que ostentam com estes textos sacrilegiados, por incautos investigadores do prisma até hoje não encontrado, que definem a todo momento, por muitos cuidados, que detenham-se nas dúvidas, nas falsas crenças, para enxergarem a cor. E a cor nunca vos chega. Deus é o Pai eterno. Se vós tivesseis caminhado, como pensais direito a Ele,
as coisas já eram outras. As dúvidas das dúvidas já tinham se acabado e o mundo já tinha transfigurado as verdades das verdades. Concediam sufocar todas essas crenças maléficas que há jorro na terra espalhadas. Mas ainda não estás com a força verdadeira, como pensás quando chegar a força verdadeira, que de caminho ela está, sufocará todos os sacrilegiadores de religiões falsas. O caminho aí está, para a luz vós encontrar. Não é esta luz apagada que consiste no vosso lar. É a luz viva da fonte, que de horizonte nasceu, as cores de lá. Erguem para vos acabrunhar, todos querem ter o mérito, mas não sabem como apurar. Erguem aclamoradamente, suspeitando todos os seres, com divulgações inébitas, a criação do Senhor. Sovados pela ignorância que cultivam sem verem a cor, do baixo ao alto, qualificam o espiritismo irrudentário. Nas divergentes questões, ainda não podem dar soluções. Quanto à gastres palmilhada, não podem definir estas questões, que coincidem do amor divino, que vós não vedes a cor. Como querem divulgar os filhos do Salvador? Que altura vós não tendes, e não conheceis o Criador? Sejas meigo e tolerante, confiante em tu mesmo. Não sejas embusteiro com suas réplicas sem cor, dizendo tantas asneiras de qualidades definidas por tua capacidade adulterada com visões práticas, tirada do fulgor de ti, indiferente a este auge, que a cor não está para ti, para tanto vós abrir. Estudai as 7 cores, para poder refletir tudo que vós tendes dito. Nem tudo pode existir. Contradições de cabisbaixos anteriores intelectuais. Exprimindo estas cores, não sabeis vós para onde vais. Com indiferença eu digo, de caprichos hediondos, quem permanece no lixo, o triunfo não alcançará. Deixai estes desertores cabalísticos, que há de chegar o dia deles. Deveis seguir diante o Pai, que não se incomoda com eles de caprichos errantes. Eles têm confiado em bruxarias. Chega o dia e se acaba. Sentenças eles hão de ter. O juiz está esperando para dar o que merecer. Não precisa espíritas condenados, os escribas falsos do negro manto. Tem Deus para os velar, chegando tudo em seu canto. Não mexas com quem está quieto, ousadia da fraqueza tua. Quem com involuntários despeja o amor divino. Cale a boca, não blasfemes, cada qual trata de si. É ruim, mas bem lhe parece. O que é que vós tendes que insistir? Tudo é filho de um Pai só, e tem Ele para corrigir. Não te serve? Cale a boca, deixa para quem quiser se servir. Tudo nos princípios foi criado, e vós fostes ordenado, para ficar em seus cuidados
a dedução desses entes infiéis, que perduram com a maldição perpétua até que tenham salvação. Nasce como nasce, nas trevas todos nascendo, não conhecendo sequer a luz, para si porem em pé. Nas dúvidas reinam em vão, querendo a salvação, com caprichos de maldades, não chega à salvação. A salvação, eu vos digo, é a luz do Criador, que vós tanto investigais, mas não enxergais a cor. Nascidos na escuridão, sem abrigo de Jesus, como dizes ter ciência se não conheceis a cruz? Afoitos como coitados, nos trilhos de judeu errante, procuram a fonte do Pai, mas não alcançam o avante. Trucidados de agonias, o sofrer sempre irradia, como fora de seus cuidados. Não enxergam a luz do dia. Esta é a grandiosíssima, para quem com o perfil ama. Não duvideis destas listas, que as vossas vistas não clamam. As vaidades são profundas do egoísmo hediondo, convencidos do saber, sem a luz do Pai merecerem. Confiados de promessas vãs, sem testemunho, como dizeis alcançar, se vós não conheceis o mundo? As fontes se abrem e aclamam no horizonte todos os dias. O sol nasce com primazia para dar a luz do dia. Todos dão valor a ele, mas o verdadeiro não. Ele traz tudo em si para vos alimentar. O sol de ruínas não tem, como dizeis estas asneiras. O sol não presta, o sol queima. Vaga a esmo de vós, os filhos, súplicas com o ar do mal. Dos princípios mal formados, que dizeis com tanto clamor, o sol não presta e faz calor. Tendes juntas para dizer, deblófias da escuridão, como quereis chegar a ser se tudo derrubas pelo chão? A ignorância seiva sempre ao lado de vós, moribundo, que detestais a natureza para os seus gozos oriundos. Quem dita fora da temperatura, aglomerados sem alcance, sem altura, na sombra do Redentor. Os falsos criaram nome, sendo estes uns traidores do jugo contraditório. Com as impurezas maléficas de rude compaixão, sobem e descem com o tempo para o fundo da escuridão. Não sabem eles o que fazem de Judas a Júbido Pai. Termos broncos, cabisbaixos, que os sábios assim fazem nas turvas manchas do negro manto. Culminados não se levantam, caducos até hoje investigando a natureza, não encontrando a certeza das luzes que procuraram, por falsos corrompimentos, de credulidade sem altura, quiseram ser, mas não são, o que julgam com tanta certeza nas culminantes ilusões do plebo amado espiritualista, aqueles que se julgam bem formados dos prismas que se envaidecem, autênticos convencidos que não encontraram até hoje o risco da direção, para se levantarem do chão, nascidos agnônimos,
pleiteando jurisdição dentro do Espírito, para terem a salvação. Incapacitados, filósofos de intelectualidade de escuridão, que se julgam ser tão que vos derruba ao chão. A moral se acabou, não conhecem nem a cor, fingidos e moralistas das trevas curtas do Senhor. Que queres, idolatrista, das benéjoles, receber o triunfo da caridade? Que luz vós não mereceis? Pungidos plantões da terra, emissários de dotes finos, Deus vos nunca incumbiu de serdes uns assassinos da escrituração orgulhosa, que vós implantastes com tanto ardor, mojóticos da atmosfera, negrântico maçafrão, juram contos de dia para dia de quando prisma saber. Não cresces desta maneira no vil contemporâneo das dúvidas, não mereceis crer. Nascidas de vagas lajes, corrompida por teu saber das vontades mal moldadas, corrigindo sem alcançar, sem ter mérito nem conceito, agindo tudo a seu jeito, erguidos como uns guerreiros, uns com os outros aclamorados. Embriagam-se em saber, nas dúvidas mistificadas, só podem dar embrulhadas uns com os outros. Teimam para ver quem diz melhor, fazendo saber pela ciência de grupos falsos fantasiados. Todos estes, vestioplatas, querendo ser autênticos do sumo corísio, gélticos ou tombosos, que cinge de remulsidade as certezas, teimam uns com os outros sem definirem a cor. Na sala nobre do jazz jam, triunfam guerreiros investigadores, fazendo tramas inconscientes. Pela violência da intelectualidade ou filósofos falsos errantes, irradiam o seu pensar, sem terem o testemunho da consciência para a certeza alcançarem, culminados cheios de êxito, não safam um passo para encontrar. Alegrias prima das trevas e bosque na escuridão lhe dá. Não está no conhecimento a cor do bem-estar. Formação de fórmulas falsas, já estão cheios de ilusões. Chegam até deixar para o lado, não alcançando as velhas moradas. Desanimados de muitas tentativas, sem encontrarem o resultado precioso, sabem que aí está a verdade, mas não sabem como encontrá-la. Os fanáticos continuam para ver se vence, durando centenas de tempo, sufocados pela ilusão. Muitos param no hospício e acabam indo ao chão. Torturada a filosofia, o alcance precioso ainda não tem. Como julgam tão autênticos para acabrunharem o que não está em vosso alcance? Teimosos e convencidos de práticas mal fundadas, não encontrando a luz do amor que perduram para ver a cor nos sentidos das palavras, tenho aspirações a dizer-vos por outras formas bem detalhadas. Para vós bem compreenderdes, é simplesmente a essência do erro ardente que vos conduz com os princípios da serpente. Luz, paz e ternura não é como vós ainda traduzis.
por mediocranizadas aventuras. O aventureiro chega à fonte do horizonte quando for merecedor. Ninguém sofre com árdua e amor. Como quereis ver a cor? Dos judeus nasceram todos. Cristo, judeu foi. O judeu descondensado destriparam e condenaram tudo o que Cristo botou, para serem eles árduos da flor, de Judas, vindes caminhando errados das cruciantes ilusões. Na fonte do mar dourado, das trevas negras sem fim, para não murmurarem assim, dizendo-se serem verdadeiros, sem terem consciência precisa. Filósofos do abismo, falsos e convencidos em ruínas vãs. O alcance dos alcances não é como vós pensais. A cor das cores não é como subtrais. Não digais que nas medidas, nas alturas alcançareis. Ó embusteiros dos embusteiros! Vós ainda não divulgais que competência sem competência vós assim fazeis, contradições desequilibradas que só ides para trás. O alento dos alentos é que pode subtrair de onde nasce o vento. Naturezas mal contadas por escribas falsos e inferiores. A todo monte querem alcançar, com realidade profunda, para o seu engrandecimento. Sobrevejais histórias prismas, no lúgubre véu que vós atrofia. Deste prisma vem reinando, conservando em talento, que se emanam. Em hipocrisia discutem por algum labor, quando aí não está a flor. A temperatura dos seres eu darei implacavelmente em menores detalhes, para a compreensão de vós. Sulfúrico de traição morreu. O sulfurento se bate e se batendo não venceu. Precisando um testemunho do astro luminoso que Francisco, os seus gases fulgurantes, para tirar-vos do abismo, e vós sedes confiantes. Francisco é um navegante do triunfo do avante. No blefástico, ogelimáticos, nemeoclasiástica das alturas, que vós alcançais. Moldastes todas as coisas, moldes estes temporários. De discrionários quereis ser. Com a redenção do prisma saber, este alcance vós ainda não tendes. Turbefáticos de orgulho, moribundo, cabisbaixo, decepadores do teor, como dizeis que já chegastes a alcançar a verdade desta cor? Na vossa ímpobra ignorância de teômecles cultivantes, estudam dia e noite para descobrirem os fenômenos do avante. Deus é puro, belo, grandioso, que nesta vil paixão vos atende de quererem chegar a Ele. Cobertos de estrondosos egoísmos, manda então os estudantes, que o livre-arbítrio vos confiou, para quebrardes essas cabeças de maus condutores. Caducos, esperançosos, duvidam dia e noite, estudam e não alcançam.
não está aí na imbrotecricidade deste orgulho hediondo e de caprichos indébeis a esta cor. E o egoísta convencido, transmontano intelectualizado pelas vis condecorâncias dos antigos antepassados, acham dúvidas neste porvir. Que fino encontra-se até hoje, os doidos aclamam dia a dia e o mistério não se desvenda. Aclamorados com as dúvidas, estudam as pampas para alcançar, encontrando endureza para conhecerem esse bem-estar. Na solidez profunda do abismo, reina entre esses conservadores das questões, que eu botei em prática as traduções. Almejados pela boa vontade, todos assim se esforçam para darem esclarecimentos da verdade sã e pura, mas tombados de turfas negras que de outrora, contemplando traduções incautas, é justamente o que tem sido a causa desta decadência dos animados filhos de Deus, que encontram-se em controvérsias por darem ouvidos a incautos do prisma do Senhor. E por essas vãs literaturas, corrompendo o cérebro mediocranizador, o convencimento cresce, orgulhosos por este saber, não querendo perder seu tempo, não deixa de vos atender. Como dantescas massas, elaboradoras para a realização dos fatos verídicos a esta intenção, sucumbem por eglimáticos nas formas embalsamadas de outrora, e não sabem divulgar destes contrastes oriundos que os incapacitou de chegar a certo conhecimento. Que vós vos cansais de apurar e nada alcançais, por traduções incautas que vós tendes então a realizar. A formação dos seres, que estão divulgadas pela intelectualidade sentimental, de aglomeração à progenitude, corrompidos de certos desencaminhamentos, que só atrai uma massa fluídica maligna para a observância de seus atos de comum acordo. De acordo de falsos prismas confiscados pelo homem do saber nas alturas culminantes, por descondensações de pensamentos desta ordem. Subordinados às traduções de falsos escribas mal inclinados, por sugestões de pareceres mediocranizados, que justamente nem dá termo todas essas contradições, no que apresento nesta escritura, é preciso, é necessário que eu observe nestas contingências naturais, para que, periodicamente, vos tire estas desinflamações de erros espirituais. Não quero dizer com isto que o intelectual não tem a sua primazia. Tem. Não quero dizer com isto que o filósofo não tenha seu prisma de saber. Tem. Mas as questões que eu divulgo é sobre o caráter do espiritualismo, que vós reinais em dúvida, sem saberem estes elementos para divulgar e serem mais certos do que são. Ora, se a verdade já estivesse em vossas mãos, por estas falsidades mesquinhas, o mundo já tinha tomado outra transformação evoluída.
E acrescentava que vós estáis muito incautos de merecerem, de modo que até hoje são conduzidos. É esta maneira em que eu me refiro das verdades mal apanhadas. O saber é necessário. O evolucionista alcança, o intelectualista, da mesma forma, o filósofo também, e o analfabeto, quando Deus quer. Mas sempre as verdades saem, mais nestes meios do que naqueles que se julgam ser o que não são, porque se orgulham e se envaidecem pelas suas mesquinhas capacidades. Como assim tem sido até hoje, o moral não se vê. A educação muitas vezes vos falta. Como quereis alcançar uma obra que é preciso ter todos estes méritos para ter conhecimento? Porque vos falta a força necessária para enfrear-vos de modos e vícios nojentos. Não quero assim dizer que estou reduzindo a ciência, porque da ciência subtraímos tudo, mas não desta forma. Apenas do que vós não podeis alcançar, que vós tanto sacrificais. Quero reunir sobre estes sentidos, nas alturas premeditadas, as influências que demoraram. Chegará o dia que vós encontrareis com este guia que eu acabo de mencionar. Os traduzentes, irmãozinhos, que vêm à terra, é que têm visto dar a luz. Sobre estes sentidos ainda são incautos e de acordo com suas imperfeições. São vindas todas estas comunicações e transmissões de pensamentos, e que se julgam tão satisfeitos, orgulhando-se merecedor de tanta luz que vos rodeia. Não está aí a luz necessária para desvencilhar as alturas do muito, como deva ser. Estes irmãozinhos são os inflamados, dado a eles essas razões, para que eles preguem e tenham um pouco de salvação. São sofredores iguais a vós, mas com um pequeno adiantamento nos seres mais pequeninos, para que conforte todos em relação com a sua boa vontade de servir aos pais. Para vós que sois filhos, não fazeis mais que vossa obrigação. São irmãos, estes sem força, para darem o corretivo da verdade e enfrear-vos de todos os males, que vos acompanham de muito. De vós sofrerdes de modos horríveis e que pensam ser provação, e quando não é. Porque o vosso irmãozinho ainda não tem a força necessária para afastar-vos os malfeitores. Então, dizeis ser provação. Assim sendo, estes irmãozinhos incautos não se pode confiar e afirmar o que eles vos têm dado até a data presente. Estas são as questões da falta de luz e força, que a vós ainda não foram confiadas, e se julgam jubilosos, querendo por este fraco saber fazerem diferença, sem terem medidas para tanto. Tudo isto é necessário para que todos aprendam que os conhecimentos que vós tendes não estão em relação que vós pensais com tanta certeza. O que a vós não foi confiado
seres ainda não estão como vós julgais, porque ainda não sois nada para julgar o seu semelhante, dizendo que sois direito, e que os outros não conhecem as razões dos seres e não chegam ao avante. Perduram nestas questões, se preocupando com estas incertezas, que quando não incumbidos foram, como querem atestar e detestar o que não vos está no alcance, trucidados de convencimentos, sem razão bastante para assim padecerem. Deus é o governante e está aí para crer. Como quereis ser Deus, que a cor dele vós não tendes, sufocando os incautos iguais a vós? Se o livre-arbítrio assim quis, o corretivo não está em vosso alcance. Cuide de si e deixe os outros, que eles chegarão o dia de vos acompanhar para o nosso caminho. Estas questões de controvérsias dos direitos, todos se acham que estão certos, não sabendo o que dizem. Involuntariamente se inflamam com os moribundos, atrofiados e maléficos, sem terem a capacidade para definirem e induzirem para o caminho da cor do Senhor. Um conselho, sim, é bom, mas nem todos aceitarão, confiando-se no seu árduo livre-arbítrio de encontrarem a todo momento um bem-estar, que diante deles reina com espíritos adulterados, que envenenados se encontram, não podendo triunfar crepusculosas faces do bem. Teimosos como Jó, que de um para outro não há diferença, por não conhecer a si próprio, e outro por desfazer-se de sábio. Com o seu convencimento, Deus despojará todos os males de vós interpretar, se é prejudicando ao seu eu próprio. Estas são as alturas dos homens, confiando-se pela sua altivez da ignorância, e se acham com divulgação bastante para fazerem aos seus irmãos.